convidar você a fechar seus olhos. Nós vamos orar. Oremos agora. Querido Deus, amado Pai, queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos agradecer porque nesta quarta-feira, Senhor, temos a oportunidade de pararmos um pouco para refletirmos um pouquinho na Tua Palavra, ver aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Pedimos ao Pai que o Teu Santo Espírito esteja conosco, guiando este momento de meditação, de reflexão na Tua Palavra, e que o homem cale e o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite. Abençoe também, Senhor, os pedidos que estão no coração dos nossos irmãos, no coração dos nossos amigos. Eu não sei, Senhor, o pedido que muitos carregam no seu coração, mas o Senhor, melhor de qualquer pessoa nesse planeta, conhece de maneira particular e íntima o nosso coração. E queremos colocar esses pedidos todos em Tuas mãos, para que o Senhor, ó Deus bondoso, Deus misericordioso, Deus de amor, possa atendê-los, ó Pai, de acordo com a Sua vontade. E eu sei que o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Abençoe, Senhor, esse momento que nós teremos. Nós Te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Um dos maiores desejos de Deus para a nossa vida. Vai ser o tema dessa noite. O título, né? Deus dentro de nós, né? Deus perto de nós, melhor dizendo. Deus perto de nós. Nós vamos tratar esse assunto hoje. Que Deus abençoe você para que você possa compreender. É um assunto assim que mostra realmente um Deus que é apaixonado pela humanidade e faz de tudo por essa humanidade, né? Bom, o texto base para a meditação desta noite é Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Então, Êxodo, capítulo 25, verso 8. É o texto base para a meditação desta quarta-feira. Se você achou na Bíblia aí, né, o livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8, nós iremos ler. Diz assim: E me farão um santuário, diz a Bíblia, para que eu possa habitar no meio deles. Tremendo esse verso. E me farão um santuário. Para que Deus queria um santuário? Qual que era o objetivo? Deus está dizendo, para que eu possa habitar no meio deles. Então a gente vê que um dos propósitos do santuário era Deus habitar junto com o seu povo. Que coisa, né? Eu quero iniciar a meditação fazendo uma pergunta para você. Como você vê a Deus? Qual é a sua visão de Deus? Né? Quando fala Deus, o que vem à sua mente? O que você pensa? Qual é a primeira coisa que surge na sua cabeça aí, né? Você já fez essa pergunta para si mesmo, né? O que eu penso? Como eu vejo Deus, né? O que é Deus para mim? Bom, para as inocentes, puras, né? Sem malícia, as crianças. Para as crianças, a gente sabe, eu sempre falo isso na apresentação de bebê, né? Para as crianças, a imagem que elas têm de Deus é a imagem que elas têm do pai delas. Pais delas, né? Dos pais delas, tanto da mãe quanto do pai, né? Se para uma criança o pai ele é duro, ele é rude, então para essa criança Deus é duro, é rude. Se para aquela criança os pais são amoráveis, sabe, corrige, disciplina com amor, então para aquela criança Deus é um Deus que, lógico, que corrige, mas é um Deus de amor, é um Deus amorável, é um Deus que corrige com amor, né? Para as crianças, Deus é desse modo para elas. Agora a pergunta é, e para você, né? Quem é Deus? Quem é Deus para você? A Bíblia tenta mostrar que muitas coisas no universo tende a dar uma ideia de quem é Deus. A própria Bíblia fala isso, que tudo que existe no universo quer dar um parecer de quem é Deus para nós. Por exemplo, a Bíblia diz que a natureza revela Deus. A Bíblia diz que a natureza revela Deus. Lá em Romanos capítulo 1, verso 20, diz assim, ó, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a própria divindade, olha só, até a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos, olha só, por meio das coisas que foram criadas,
tais homens são, por causa disso, indesculpáveis. Quer dizer, o que Paulo está dizendo é o seguinte: como a natureza, as coisas criadas revelam a Deus, aquelas pessoas que não aceitam a Deus, mesmo tendo a pregação natural, que é as próprias coisas que Deus criou, e a pessoa não aceita Deus, Paulo está dizendo assim, ó, essas pessoas que não aceitaram, mesmo diante do testemunho da natureza, né, do Deus Criador, essas pessoas serão diante de Deus, porque não aceitaram a Ele, indesculpáveis. Olha só, o testemunho da natureza sobre Deus é tão grande que a pessoa, ao contemplar tudo isso e ainda não aceita Deus, ele fala assim, essa pessoa diante de Deus vai ser indesculpável porque o rejeitou. A própria natureza prega sobre esse Deus. Olha o poder enorme, então, né, da natureza de revelar a Deus. E o que me intriga nesse verso diz que a própria natureza tem a capacidade de revelar até a própria divindade, até sua própria divindade, até seus atributos invisíveis. Tremendo, né? Essa parte que a Bíblia coloca sobre a revelação de Deus, né? Porém, mesmo a natureza dando tantos detalhes sobre a divindade, mesmo revelando a divindade assim, ainda assim é uma revelação imperfeita de Deus, visto a natureza sofrer aí com as consequências do pecado. Se você olha aí um pássaro, um beija-flor, tremendo, né? Não tem como não ver Deus em coisa assim, uma flor que seja com os detalhes, com suas cores. Mas quando você vê, por exemplo, a natureza trazendo o vendaval, como enxergar Deus no vendaval, né? Um tsunami, um mar revoltoso, matando tantas pessoas. Então a natureza revela a Deus? Revela. Mas ainda é uma revelação, vamos dizer assim, imperfeita sobre a complexidade da divindade. Ainda é imperfeita, né? Uma outra fonte de revelação, né, sobre a natureza de Deus é a própria Bíblia. A Bíblia também é uma revelação. Os profetas, através de revelações dadas pelo próprio Deus, né, para eles, traz muita luz sobre a divindade. Porém, mesmo a Bíblia ainda é uma revelação imperfeita de Deus. Mesmo as revelações que Deus deu para os profetas, tudo isso ainda é uma revelação imperfeita de Deus. Bom, de fato, a nossa tentativa de descobrir quem é Deus para nós, quem é Deus, sempre redundará em fracasso. Porque se soubéssemos a plenitude de quem realmente é Deus, então, de fato, você também seria um ser divino. Ninguém pode compreender as profundezas da divindade se não for a própria divindade, não é verdade? Desta forma, Deus é conhecido e compreendido de maneira parcial. Nós o conhecemos até onde ele se revela. A parte que ele não se revela, a parte que ele não revela totalmente dele, não tem como nós sabermos, né? Então só podemos conhecer aquilo que ele revela dele e até onde a nossa mente alcança. Né? Lembra que a Bíblia fala que os caminhos de Deus são maiores que os nossos, pensamentos são maiores que os nossos? Então nem tudo de Deus a nossa mente alcança. E Deus não tem como ele revelar tudo quem ele é, porque a nossa mente não entenderia toda a revelação sobre a divindade. Então, diante disso, nossa revelação de fato é parcial sobre quem é Deus. Somente Jesus é a revelação perfeita e completa de Deus o Pai. Somente Jesus. Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 3 diz assim, ó, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, aí a revelação da Bíblia, né, profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Está falando de Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é, olha o que diz o texto agora, o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser. Veja, Jesus é a expressão exata de Deus o Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então veja que Jesus é a única revelação exata de Deus. É a expressão, como diz aqui, exata do ser de Deus. Jesus é o único. Nada mais no universo traz uma revelação tão completa como Jesus o fez. De fato, quando Jesus andou aqui na terra, Filipe chegou para Jesus um dia e o questionou sobre a revelação do Pai, de Deus o Pai. Filipe queria saber quem era Deus o Pai. A este argumento, Jesus respondeu assim, lá em João, capítulo 14, versículo 8 a 9. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta.
Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou com vocês e não me tens conhecido. Quem vê a mim, diz Jesus aqui, ó, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. E aí Jesus, de novo, ele enfatiza, né, que ele mesmo é a própria revelação de Deus, que quem o visse, quem convivesse com ele, né, quem observasse ele, estava vendo o próprio Deus. Né, porque ele e o Pai, em outro texto, lá em João 17, diz, somos um. Né, ele e o Pai eram um. Então, Jesus, de fato, é a revelação perfeita de Deus. E se quisermos conhecer Deus, então é só analisarmos Cristo, a vida de Cristo. Né? Aí vamos entender como ele é. Como que Deus trata as pessoas? Olha como Jesus tratou as pessoas. Como Deus trata os impenitentes. Olha como Jesus tratou aqueles impenitentes, desobedientes, que transgrediam os mandamentos de Deus e achavam que ficariam impunes, como os fariseus, por exemplo. Bom, diante de tantas características da divindade, uma que realmente me chama a atenção, queridos, é que Deus, ou a divindade, é um ser relacionável. É um Deus de relações. Ele é um Deus que está disposto a conversar conosco. Olha o que disse o profeta Isaías, lá no capítulo 1, verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Tremendo esse verso. Veja que o verbo que inicia o verso, vinde, que no original hebraico aí, é um convite para ir a Jesus, mas é para Deus, né, no contexto aí. Só que essa palavra no original não é um vinde assim, ó, vinde quando você tiver um tempinho. Quando sobrar um momento aí, ó, vinde, quando você ficar desocupado, vinde. Não é essa a ideia do original hebraico aqui. A palavra vinde no hebraico é um vinde com urgência. Essa palavra que aparece aqui. É um vinde com urgência, como se ele dissesse assim, ó, venha logo, venha correndo, venha depressa, urgentemente. Essa é a ideia, vinde depressa, urgente, desesperadamente. Por que esse verbo aparece aí? Porque Deus tem urgência em conversar conosco. Amém? Deus tem urgência em dialogar conosco. Às vezes nós não temos. Às vezes nós esperamos, deixamos para amanhã para conversar com Deus, para uma semana, para um mês. Tem gente que fica um mês inteiro sem conversar com Deus, sem gastar um tempo em oração com Ele. Tem gente que fica. Tem gente que conversa com Deus conversas básicas, somente para uma alimentação, só conversa com Deus para pedir a bênção sobre o alimento. Tem gente que conversa com Deus só na hora que vem as dificuldades. Mas o texto está dizendo aqui que é um convite de Deus. Vinde. Mas urgentemente. Não dá para esperar mais tempo. Venha logo, venha correndo. Eu quero arrazoar, eu quero conversar com você. Eu quero discutir com você. E neste contexto do verso aqui, a preocupação de Deus aqui é a salvação do povo de Israel. Israel estava contaminado pelos pecados de rebelião contra Deus, quebrando os mandamentos de Deus, os preceitos, as leis. Eles estavam vermelhos, de escarlata e carmesim. É uma figura de linguagem aqui na profecia de Isaías para dizer que eles estavam manchados pelo pecado, estavam apegados ao pecado, estavam encharcados do pecado, eles estavam no lago do pecado. E se seu povo estivesse disposto a conversar com Deus, em busca de perdão, Deus os perdoaria. Os pecados que eram como a escarlata, que era como o carmesim, a Bíblia diz que se tornariam brancos como a neve. Amém? Por isso que Deus está desesperado em chamando aqui seu povo, porque seu povo está em rebelião, está distante dele, está longe dele, estão separados de Deus. E queridos, nessa condição a gente não pode ficar nenhum minuto sequer, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida. Não podemos ficar separados de Deus. E o povo estava separado de Deus, então Deus faz o convite, vinde urgentemente conversar comigo. Se vocês estiverem dispostos em conversar comigo, então eu estou disposto a perdoar o pecado de vocês. E pode ser vermelho como escarlata, como carmesim, eu os perdoo, mas vinde conversar comigo. E sabe, queridos, esse convite de Deus não é só para Israel, esse convite de Deus é para nós também. Talvez eu estou falando para alguém aqui nesta noite que está já um tempinho sem conversar com Deus. Talvez conversando só o básico. Sabe aquele casal que às vezes estão de cara virada, só conversa básico, mais nada. Só responde uma pergunta, aí quietou, não fala mais.
Tem gente que está distante de Deus, não está conversando com Deus, ele está lá e você está aqui, e Deus sabe da nossa condição, e Deus fala assim, meu filho, vinde urgentemente conversar comigo, eu quero conversar com você, e se você fez alguma coisa errada, se a tua vida está manchada com alguma coisa errada, fica tranquilo, eu perdoo você, e aquilo que está manchando sua vida, eu faço ficar branco, purificado como a neve. É a vontade de Deus para a nossa vida. Deus tem urgência em conversar conosco. E a pergunta é, você deseja conversar com Deus? Nunca se esqueçam disso. O desejo de Deus, o maior desejo de Deus, é poder ficar perto cada vez mais de nós, dos seus filhos. Cada vez mais íntimo, esse é o desejo de Deus. Tudo porque Ele está disposto a nos salvar. Na própria criação do homem, lá no início, nós vemos um Deus que, primeiro de tudo, orienta e cuida dos seus filhos, no caso Adão e Eva. Toda a viração do dia, Deus vinha conversar com Adão e Eva, orientá-los, mostrar para eles os perigos, porque o inimigo havia se rebelado lá no céu, e ele estava disposto a enganar Adão e Eva, levá-los ao pecado, e Deus foi orientando o casal sobre os perigos. Veja que Deus de relação, que Deus que quer conversar, que quer orientar, que quer cuidar. Mas o casal não ouviu direito à orientação de Deus, não seguiu o conselho para vencer realmente os perigos, que era ficarem juntos, e se separaram, e o inimigo se aproveitou esse momento em que Eva estava sozinha, e vocês conhecem a história, a enganou, e o pecado entrou no mundo, e Eva foi lá e levou para Adão, e comeu também do fruto, e o pecado se instalou no mundo. E mesmo orientado, o casal pecou. Então Deus agora desenvolve um plano de salvação. Então Deus coloca em ação o seu plano de salvação que tinha sido estipulado mesmo antes da fundação do mundo, para resgatá-los. Através então de cordeirinhos inocentes, a princípio, eles seriam redimidos de seus pecados de maneira ritualística, cerimonial. Tal ação então simbolizaria que um dia um Messias viria e ele seria o verdadeiro cordeiro, que morreria então pela raça pecadora, de maneira inocente ele entregaria a sua vida para perdão dos nossos pecados e a concretização do plano da redenção, mas agora de maneira completa. Mas Deus, queridos, não estava disposto só a nos salvar. Não era só isso que Ele queria. Diante do grande amor de Deus, Ele estava disposto ainda a uma coisa muito maior. Ele queria muito mais. E esse maior desejo de Deus foi demonstrado na terra através de pelo menos três fases históricas. A primeira fase histórica de Deus mostrar o seu grande desejo, pela raça humana, a sua primeira fase foi o pedido que ele fez para Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 25, verso 8. Lá em Êxodo está escrito assim, em 25, verso 8. E me farão um santuário, diz a Bíblia, para que eu possa habitar no meio deles. Então veja, a primeira fase do plano de Deus, que demonstrava a sua grande paixão pela raça humana, é pedir para Moisés fazer um santuário para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. O maior desejo, sem dúvida, era estar mais perto de seus filhos, do seu povo, do povo que ele resgatou, sua nação escolhida. O fato de Deus pedir então aí a construção do santuário, além de ter um aspecto pedagógico, quer dizer, um aspecto de ensinar ao povo, recém-saído da escravidão egípcia. Então o santuário tinha um propósito de ensinar esse povo que saiu do cativeiro o plano da salvação. Então o santuário tinha um aspecto pedagógico, ensinar para eles tudo que Deus desenvolveu para salvá-los do pecado. Mas além desse propósito, um outro plano que Deus tinha através do santuário era ficar mais perto do seu povo, era estar no meio do seu povo. O santuário faria o povo compreender justamente isso, que Deus queria estar mais próximo deles, principalmente quando eles observassem no próprio santuário a manifestação divina. Lembram que Deus, quando pede um santuário para habitar no meio do seu povo, dentro do santuário havia dois compartimentos, lembram? Um compartimento era o Santíssimo Lugar, o outro compartimento era o Santo Lugar. Por isso que o santuário era chamado de Mikdash. Mikdash pode ser traduzido como lugar sagrado, separado para a morada de Deus no meio do seu povo. Porque ali foi realmente separado para Deus habitar junto com os seus filhos. E este fato devia nos deixar admirados, porque as nações vizinhas de Israel eram nações pagãs. E os deuses que eles criam
Era o tipo de deuses que ficava distante, que não queria se misturar com a raça humana, com a nação. Jamais se misturava com as suas criaturas. Essa era a crença que eles tinham nos deuses deles lá. Eram deuses que castigavam as pessoas por qualquer motivo. Não era o tipo de Deus sociável. Era uma relação de medo que havia entre os deuses e as nações ali. Bom, uma evidência desse fato, que era uma relação de medo, uma evidência desse fato, é uma palavrinha, que inclusive tem na Bíblia, mas é uma palavrinha que também está no meio do paganismo daquela época, que é a palavra propiciação. A palavra propiciação, no meio do paganismo, tinha a ideia seguinte: os deuses ficavam irados com as nações. E para demonstrar ira contra as nações, esses deuses enviavam pragas, mortandade, secas, para punir o povo. Então o povo, para não ficar sofrendo com essas pragas, com esse tipo de punição, o que eles faziam? Para apaziguar a ira dos deuses, então eles ofereciam sacrifícios, e muitas vezes sacrifícios humanos. E esses sacrifícios humanos tinham esse objetivo, de acalmar os deuses e cessar as pragas, e assim obter de novo as bênçãos, né, da agricultura e assim por diante. Esse processo de acalmar a ira dos deuses com sacrifícios era chamado de propiciação. Então eles faziam uma propiciação para acalmar os deuses. Essa palavrinha entrou na Bíblia. Só que, lógico, uma nova roupagem, um novo sentido. O sentido que essa palavra tem na Bíblia é que quem realiza propiciação não é a gente, é Jesus. Jesus realizou propiciação. Deus está irado, mas não contra a nação, contra as pessoas, contra o pecador. Deus está irado contra o pecado. E para acalmar a ira de Deus contra o pecado, Jesus foi o sacrifício, né? O pecado exigia uma punição. E Jesus lá na cruz do Calvário foi a punição. Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus foi a propiciação para os nossos pecados. Jesus foi o sacrifício para acalmar a ira de Deus. Não contra o pecador, não contra as pessoas, mas contra o pecado. Lembra que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, lembrem disso. Deus ama tanto o pecador que pediu para Moisés construir o santuário para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. É interessante que essa palavra para habitar no hebraico, pode ser traduzido como tabernacular, ou fazer armar a tenda. A vontade de Deus era armar a sua tenda no meio do seu povo. Agora lembra que o povo tinha saído do Egito, estava rumo a Canaã terrestre, ali, a terra prometida. E durante 40 anos no deserto, o povo vivia com tendas, vivia em tendas. E Deus falou: Moisés, construa um santuário para que eu possa armar a minha tenda no meio deles. Deus queria armar a sua tenda no meio do seu povo, porque o seu povo vivia em tendas. E Deus queria se limitar ao ponto de viver dentro de um santuário, somente para estar junto com o seu povo. Olha que Deus de amor, de se limitar a viver em um santuário tão pequeno, no meio do deserto, só para estar junto do seu povo que caminhava 40 anos no deserto. É Deus de amor, né? Tremendo esse Deus que nós temos, que se limita só para estar junto com seus filhos. E mesmo sendo Israel como era, falho, quebrava direto as alianças com Deus, um povo rebelde, mesmo assim Deus ainda insistia em estar no meio deles. Deus seja louvado por isso, viu? É o Deus que nós temos, é o Deus que a Bíblia nos apresenta. Deus queria estar no meio do seu povo. Você imagina o que é isso? Dá para imaginar um negócio desse? O grande eu sou habitando no meio do seu povo? Dá para imaginar isso? A promessa, querido, se cumpriu. O tabernáculo foi erguido e o Santíssimo Lugar, ali dentro ficava a Arca da Aliança. Em cima da Arca da Aliança tinha a tampa, que era o propiciatório. Em cima do propiciatório, 2 querubins. E no meio dos querubins, tínhamos ali a manifestação da glória de Deus através de uma luz, que era chamada Shekinah, a manifestação da glória de Deus, a presença de Deus no meio do seu povo. Era daquele local ali que Deus se comunicava com Moisés, como alguém que fala com seu amigo. É dali que Deus se comunicava com o profeta Moisés. Deus seja louvado, hein? O povo teve um privilégio tremendo de ter o Deus transcendente ali no meio deles, cujos céus, diz Isaías, não pode conter. A terra não pode contê-lo. De tão grande e esplendoroso que é esse Deus. Você entende isso?
Deus sempre indo atrás da humanidade perdida, Deus sempre correndo atrás de nós. A grande pergunta é, você sabe o que Deus deseja de você hoje? Você está entendendo nessa mensagem o que Deus espera de você hoje, o que Ele espera, o que Ele quer de você? O tipo de relacionamento que Ele quer desenvolver comigo? O tipo de relacionamento que Ele quer desenvolver com você? Deus não quer saber, sabe, queridos, de orações mecânicas, decoradas, leituras superficiais da Bíblia, sabe? Os cultos muitas vezes rotineiro, sem reflexões naquilo que nós fazemos, por ser já uma rotina. Deus não quer esse tipo de relacionamento. Deus quer muito mais do que isso. Deus quer estar bem próximo de você. Ele quer um relacionamento pessoal. Ele não quer uma coisa informal. Ele quer uma coisa bem próxima, bem íntima. Quando Salomão constrói o santuário, agora, não uma tenda que se desmonta para seguir viagem, mas quando Salomão constrói um santuário agora fixo, né, totalmente diferente, e um santuário esplendoroso, algo magnífico, em sua dedicação do templo que Salomão faz ali, ele se coloca de joelho dentro do templo, ora a Deus, e ele dedica aquele templo para Deus. E Deus responde, diz a Bíblia, que Deus enche o santuário com fumaça, e toda a fumaça encheu o santuário, a glória de Deus encheu aquele templo. E ali Deus fez uma promessa para o seu povo, que Deus estaria com o seu povo, e que todas as orações que fossem feitas ali, Deus então responderia a todas elas. Amém? Deus no meio do seu povo. Foi o santuário mais esplendoroso já construído. Porém, esse santuário tão belo e esplendoroso, diz a Bíblia que foi destruído. Esse santuário, junto com a invasão de Jerusalém, foi destruído o santuário tão bonito que Salomão construiu. No futuro, nos dias do Novo Testamento, um santuário teria sido reconstruído. Agora o santuário de Herodes, né? Não era tão belo e suntuoso como o de Salomão. Contudo, algo esplendoroso aconteceu nesse santuário, agora nos tempos do Novo Testamento. O que será que aconteceu que esse santuário se tornou tão esplendoroso na época do Novo Testamento, hein? Você se arrisca aí a dar uma resposta? Eu creio que você já até sabe, né? O que aconteceu nesse tempo que tornou o santuário assim mais magnífico do que o de Salomão? Não magnífico em suas estruturas ou em sua beleza, mas em que sentido ele se tornou mais magnífico do que o templo de Salomão? Bom, simples. Nesse santuário do Novo Testamento, embora não tivesse a beleza do de Salomão, embora não fosse tão esplendoroso como o de Salomão, ele se tornou mais glorioso, porque Deus, que se fez carne, andou dentro dele. Amém? Andou dentro dele. E aqui nós entramos então na segunda fase do maior desejo de Deus, que é estar mais próximo dos seus filhos. Primeira fase, Deus constrói santuário para estar no meio do seu povo. Na segunda fase, o próprio Deus agora se faz carne, se torna homem. João 1,14 diz assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, agora não em um santuário, agora em carne, em pessoa, cheio de graça e de verdade. E nós vimos, diz João, a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Tremendo, né? Agora não em santuário, agora ele se faz carne e anda entre as pessoas. Deus se fez carne, ele andou agora neste templo do Novo Testamento. Ali ele ensinou, ali ele curou, ali ele expulsou as pessoas que fizeram daquele local um comércio. Coisa tremenda, grandes coisas Jesus realizou ali. Embora a construção não fosse tão magnífica quanto o primeiro de Salomão, mas foi ali que em forma humana Deus andou e se manifestou. Ele habitou no meio do seu povo, não em uma luz dentro do tabernáculo como foi no Shekinah, mas agora ele próprio, ser humano, andava no meio dos seus filhos. Jesus deixou de lado então a sua divindade, se esvaziou da divindade, diz a Bíblia em Filipenses, por amor de mim e de você. E agora ele se apega à humanidade de tal maneira que agora o desejo dele vai se cumprindo, de estar junto com as pessoas bem próximas agora, tão próximas que Jesus agora podia tocar, Jesus agora podia olhar, Jesus podia saciar a fome, a sede, Jesus podia realizar milagres, tanto físicos quanto emocionais, espirituais, porque agora ele estava do lado, próximo. Jesus fez tudo isso, tudo pensando na salvação do ser humano. 100% Deus, e agora se torna 100% homem. Como homem, agora ele pode sentir as dores, os sofrimentos da humanidade bem próximo, lado a lado. Ele foi tentado em todas as coisas, diz a Bíblia, assim como nós. Então ele sentiu lado a lado cada situação que o ser humano vivia. Esse é o Deus que nós temos.
Um Deus que quer ficar próximo da gente, mesmo sendo tão grande, esplendoroso, magnífico. Ele se limita a viver num corpo, só para estar lado a lado com as suas criaturas. Você consegue entender isso? Se você consegue entender isso, então é um milagre. É um milagre, porque isso não tem como entender. Como entender o Deus grandioso que habita no céu, servido por anjos, vir para uma terra, uma família tão pobre como foi a de Maria e José, tomar toda uma estrutura que ele tomou, somente por causa do ser humano. Um ser humano que muitas vezes vira as costas para ele. Como entender o Deus eterno virar homem, carne e osso? Como entender isso? Num livro chamado Meditação Matinal, Exaltai, de 1992, 1º de março, na página 75, está escrito assim, ó, a doutrina da encarnação de Cristo, ou seja, Deus se tornar carne, é um mistério. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. É um mistério, não tem como entender como Deus se tornou homem. É impossível como Deus se tornou carne. É um mistério. E eu não sei quando vai ser talvez resolvido em nossa mente isso. Nós apenas aceitamos pela fé, mas é difícil compreender. Fato que Jesus é histórico, ele é real, a história mostra que Jesus realmente existiu. Né? Mas como Jesus, Deus, se tornou homem? É um mistério. Paulo tenta explicar, lá em Filipenses capítulo 2, 5 a 11. Lá ele coloca, né, que ele, no caso lá ele coloca duas partes. O degrau da humilhação de Cristo, onde ele era Deus, depois se tornou servo, doulos, servo mesmo, que é escravo, semelhante a homens. Ele fala que foi obediente até a morte, e depois a morte de cruz. Cristo desce 5 vezes o degrau da humilhação, tudo por causa de nós. Deus, servo, homem, morte, morte de cruz. 5 vezes ele desce o degrau da humilhação, tudo pensando em nos salvar. E esse degrau da humilhação, Paulo coloca, né, de maneira que ele é Deus e depois se torna a semelhança de homens. Ou seja, é a própria encarnação de Cristo. Mas Cristo, ao passar por tudo isso, como humano, ele venceu. E agora Paulo mostra os degraus da exaltação de Cristo. Agora o oposto. Porque como homem ele venceu. E agora ele é exaltado. Assim como ele desceu 5 vezes, agora ele sobe 5 vezes o degrau da exaltação. Porque Deus fala assim, ó, começa dizendo, Deus, ele está lá, morte de cruz. Aí fala, Deus o exaltou, 1º degrau. Deu um nome, 2º degrau, que é sobre todo nome, 3º degrau. E esse nome se dobra todo o joelho, 4º degrau. E ele fala que ele então é o Senhor, 5º degrau. Cai 5 degraus na humilhação e depois levanta 5 degraus na exaltação. Né? O Deus que se fez carne e ele volta a ser Senhor. Reconhecido como Senhor, melhor dizendo. Sendo assim, nós temos então, Deus pede um santuário para habitar no meio do seu povo, armar a sua tenda no meio do seu povo, não satisfeito ainda, querendo ficar mais próximo ainda, ele agora se torna homem e anda no meio do seu povo, tocando, ensinando, curando, comendo junto com eles, dormindo junto com eles, vivenciando as experiências que eles vivenciavam. Ele realmente esteve bem próximo, não só fisicamente, mas também nas experiências humanas. E agora Deus avança um pouco mais ainda no seu desejo. Que lembra que são 3 fases? Primeira, o tabernáculo. Segunda, ele encarna. E a terceira fase, ele avança em uma terceira fase para ampliar ainda mais o seu desejo. Que é qual? Está cada vez mais próximo da humanidade. E sabe qual é o seu avanço agora dentro desse processo de se aproximar cada vez mais do ser humano? Qual que é a terceira fase que agora ele avança? Qual é a terceira fase? Está lá em João 14, 23. Lá o texto diz assim, ó, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra. E diz agora, e ouve agora o que o texto diz, ó, e meu Pai o amará. E viremos para ele. Viremos. Já está no plural. Lembra que é Jesus que está falando. Meu Pai o amará. E aí ele fala, viremos. Então o próprio Jesus agora se coloca na sentença, bem como também o Espírito Santo de Deus. Então ele se coloca na sentença. Então, Pai e eu viremos, plural, para ele quem? O ser humano. E faremos, plural. Então é Jesus o Pai, faremos. Nele quem? No ser humano. O que ele vai fazer no ser humano? Eu vou vir fazer o quê? Diz o texto, morada. Tremendo, hein? Morada.
Deus tem o tabernáculo. Aí ele encarna, anda no meio do ser humano. E agora ele fala, eu vou para você e em você vou fazer morada. Eu pergunto, tem uma coisa mais próxima do que isso, do que alguém morando dentro de você? Tem algo mais próximo que isso, que alguém morando dentro de você? Eu creio que não há. Eu creio que não há. Tabernáculo é uma casa no meio das outras. Está no meio, mas tem ainda obstáculos nessa proximidade. Depois se torna humano. Aí ele anda, senta junto, come junto, convive junto. Mas agora o texto fala assim, ó, eu não quero só tocar, tá no meio. Eu quero estar dentro de você. E ele fala aqui, ó, viremos para ele e faremos nele morada. Habitar dentro do ser humano. Essa é a maneira que Deus encontrou de ficar mais íntimo possível ainda com seus filhos. Morando dentro dele. E a pergunta é como ele faria isso? De que maneira ele faria isso, morar dentro do ser humano? De que modo? Bom, vejamos a promessa que Jesus fez a nós, quando ainda andou por essa terra. Lá em João 14,16 está escrito assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então Jesus disse que enviaria outro Consolador, e ele estaria para sempre convosco, com a humanidade. O Consolador. Agora veja, a Bíblia diz assim, ó, quem é esse Consolador? Você já sabe a resposta. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo agiria no coração do crente. Em Jerusalém, vamos relembrar aquele momento histórico. Depois da partida de Cristo, foi embora para o Pai, depois da sua ressurreição. Mas ainda quando estava aqui na terra conversando com os discípulos, depois da sua ressurreição, Jesus orientou os discípulos para que uma grande promessa pudesse se cumprir na vida deles. Veja o que diz lá em Atos, capítulo 1, verso 4 a 5, relacionada a esta promessa e a condição para ela se cumprir. Diz assim, ó, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, a promessa que o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Então, falou assim, ó, a promessa vai se cumprir. O Pai prometeu que vai derramar o Espírito Santo sobre vocês. Mas a condição é, vocês têm que esperar aqui em Jerusalém. Fique aqui e a promessa vai se cumprir. O Espírito Santo vai ser derramado. E não vai demorar. Vai ser breve que essa promessa vai se cumprir. Essa era a promessa. Qual era a promessa? O batismo do Espírito Santo. Até aquele momento, queridos, o Espírito Santo ele era dado, mas de maneira parcial. O Espírito Santo agia mais no coração dos líderes, para poder guiar o povo no caminho certo, no caminho que Deus queria que fosse conduzido. Mas a promessa era derramar o Espírito Santo de maneira mais plena. Diz o texto, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Lá em Joel, em Atos, repete a promessa. A promessa de Deus era derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, para que todos tivessem a atuação direta do Espírito Santo na vida deles. O Espírito agiria de maneira, então, vamos dizer assim, com maior dimensão, de maneira mais plena. Agora em Atos 2,33, nós temos a razão do Pentecostes, pelo menos naquele momento particular ali, quando Jesus tinha acabado de ir embora. Aquele Pentecostes particular, ali Atos 2,33 mostra a razão daquele Pentecostes. Vamos ler lá em Atos 2,33 que diz assim, ó, exaltado, pois, à direita de Deus, está falando de Jesus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então veja, qual era o maior propósito do Pentecostes naquela ocasião? Não era a conversão de almas, de quase 3.000 almas. Esse não era o propósito, pelo menos primário, de tudo aquilo que estava ocorrendo. Tudo aquilo estava ocorrendo, em primeira instância, é para mostrar que tudo que Jesus fez para a salvação da raça humana deu certo, foi aprovado. E a prova de que tudo que Jesus fez deu certo foi o cumprimento da promessa, o derramamento do Espírito Santo de Deus. Lembra que Jesus disse lá na promessa? Lá nós lemos em Atos capítulo 1, verso 4 e 5. Falou assim, olha, eu vou embora, mas vocês fiquem aqui. Porque a promessa, quando eu for embora, vai se cumprir. O Espírito Santo vai ser derramado, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E Jesus, de fato, quando ele vai embora, que o sacrifício dele, tudo que ele fez aqui, foi aceito, foi aprovado,
automaticamente, então, a promessa se cumpre. O Espírito Santo é derramado. E os discípulos, então, ganham ousadia. E eles deixam, então, lá o cenáculo. E ele sai para fora e começa a pregar e faz uma grande movimentação ali da pregação do Evangelho. E quase 3.000 almas são convertidas naquele momento. E a igreja de Deus, se você ler Atos todo, você vai ver que dia a dia o Senhor aumentava aquele que iam sendo salvos. Os conversos aumentavam dia a dia com o trabalho dos discípulos e a atuação do Espírito Santo de Deus. Primeiro, para capacitar o povo para pregar. E segundo, para tocar o coração das pessoas para se converter. Realmente a promessa se cumpre ali. O derramamento do Espírito Santo. E tudo aquilo indicava em primeira instância que tudo que Jesus fez foi aceito pelo Pai. Apontava que Cristo, então, iniciava a sua obra sacerdotal lá no santuário celestial. Indicava que ele começava, então, agora a sua obra de intercessor pela raça humana. E que agora o sacrifício de Cristo havia sido aceito. E que agora ele venceu. A promessa se cumpriu, o Espírito Santo foi derramado, o poder fora concedido. E agora, através do Espírito Santo de Deus, a Trindade, a divindade, podia agora habitar dentro do coração do crente. Cumprindo a promessa lá. Cumprindo a promessa. O Espírito Santo agora, através do Espírito Santo de Deus, a promessa agora poderia ser cumprida. Agora a realidade mudou. O santuário ficou para trás. Com a morte de Cristo, acabou o santuário. A fase de Jesus em carne nessa terra também acabou com sua morte e foi levado para o céu e está lá hoje intercedendo por nós. E entramos então agora na terceira fase do maior desejo de Deus de estar mais próximo de nós, que é a fase através da atuação do Espírito Santo de Deus. Agora o templo não é mais uma estrutura física. Agora o templo é o nosso corpo, é o seu corpo. Lá em Coríntios diz, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus agora habita em você? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Por que é sagrado? Porque o Espírito Santo habita em você. E através do Espírito Santo, o Pai e o Filho fará em você morada. 1 Coríntios 3, 16 e 17. E em 1 Coríntios ainda, capítulo 6, verso 19, está escrito assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha aí, de novo confirmando. O vosso corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus, que está em você. Você agora é o templo. Agora Deus não está perto de nós através de uma estrutura física. Deus não está perto de nós agora como um ser humano que anda entre nós. Ele está agora em nós porque Ele habita dentro de você através do Espírito Santo de Deus. Bom, Paulo, ou melhor, diante dessa nova realidade, a promessa de Jesus então se cumpre de modo maravilhoso. Como nós começamos o verso, lemos lá no início, né, João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e nele faremos morada. Aí se cumpre essa palavra. Através do Espírito Santo de Deus, o Pai e o Filho fazem nós morada. Bom, Paulo fecha essa questão de maneira espetacular. Em poucas palavras, ele disse o seguinte, lá em Efésios 2, 22. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Tremendo, né? A Bíblia está dizendo o seguinte, que você está sendo edificado para Deus morar dentro de você. E isso no Espírito, através do Espírito Santo de Deus, Deus mora dentro de você. Tudo isso é possível devido a essa nova vigência, então, do Espírito Santo de Deus, essa nova fase. A divindade pode agora habitar em nós, pode habitar dentro de mim, pode habitar dentro de você. Você não gostaria de experimentar isso em sua vida hoje? Esse grande privilégio em sua vida hoje? Quando isso acontece, Jesus lá em João 16, 23 diz que a nossa alegria então se tornará completa. Tomará conta do coração do cristão, daquele que crê, tomará conta do cristão, a alegria completa. Deus quer morar dentro de você. Amém? Deus seja louvado. Deus quer morar dentro de você. Ele quer mudar a sua vida. Esta é a paixão de Deus, de querer cada vez mais estar perto do ser humano. E essa paixão de querer estar perto de nós começou lá no Éden, Deus correndo atrás de Adão e Eva. A boa notícia é que aquele Deus que correu atrás de Adão e Eva lá no Éden não mudou. É o mesmo Deus hoje que corre atrás de mim, que corre atrás de você.
A grande pergunta é, não adianta Deus correr atrás se eu não desejo. Então você deseja isso? Você realmente quer isso? Você quer permitir que Deus habite em você, na sua vida, no seu coração, dentro do seu ser, ainda hoje? Você quer que essa promessa se cumpra na sua vida? Jesus, está hoje batendo a sua porta. Apocalipse 3:20. E eu pergunto, você quer abrir a porta? Você quer deixar ele entrar? Se ele entrar, milagres ocorrerão na sua vida. Eu tenho certeza disso. Milagres ocorrerão na sua vida. Amém? Deus seja louvado. Você quer esses milagres? Abra a porta e deixe ele entrar. Converse com ele, dialogue com ele urgentemente, porque ele tem pressa em conversar conosco. E não importa o que você tenha feito, quão distante você está, ele quer tirar toda a mancha vermelha do pecado da nossa vida e torná-la branca como a neve. Deus quer morar dentro de você. Esse é o seu desejo? Se esse é o seu desejo, permitir que Deus habite dentro de você, nesse momento, eu quero fazer uma oração especial por você. Quero fazer uma oração especial por você. Uma oração de entrega. Uma oração autorizando Deus morar dentro de nós. Amém? Então, aonde você está? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Senhor, amado Deus, obrigado, meu Pai, por esta mensagem. Porque esta mensagem nos mostra um Deus que está preocupado em se aproximar de cada um de nós. Um Deus que quer ter uma relação de intimidade. Um Deus que, contrário a muitos deuses de muitos lugares do mundo, que é um Deus distante, um Deus que não está nem aí para os seres humanos, as criaturas, nós encontramos na Bíblia o verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas, um Deus tão grande, tão esplendoroso, tão magnífico, mas que mesmo sendo tão grande assim, se limita a morar dentro daquele que o aceita. E nessa noite, ó Deus, queremos autorizar para que o Senhor venha fazer morada dentro de nós. Apague os nossos pecados, apague as nossas transgressões e nos ajuda, Senhor, a sermos um contigo, assim como a divindade é um com o outro, assim como Jesus era um com o Pai, que possamos ser um contigo também, Senhor. Ajuda-nos no nosso desejo, ajuda-nos a nos reaproximarmos de Ti e, Senhor, coloca em nós a disposição para irmos urgentemente conversarmos contigo, porque o Senhor está esperando por nós. É o que nós te rogamos, em nome de Cristo Jesus.